que tem para tomar, ou se vai ficar sendo monitorizado em casa. Porque a pessoa pode ser monitorizada em casa. Olha, eu estou com febre e tosse. Pode ser uma sinusite. Vai lá, fica em casa, foi diagnosticado, vai ter que ter um atestado médico, fica, entre aspas, no isolamento em casa, com certas recomendações, para que não vá ao trabalho para transmitir alguma coisa se a pessoa tiver. A maioria, possivelmente você, eu e as outras pessoas, entraram em contato com o vírus, mas passamos em branco. O vírus está atingindo a diferença as pessoas imunologicamente mais comprometidas. Por exemplo, os HIVs, gestantes, que tem um problema imunológico. A gestante, durante um período que ela está na gestação, a imunidade dela diminui. Então o vírus se aproveita disso. A única diferença que está acontecendo é a diferença de faixa etárias. O influenza comum, ele é mais grave no idoso. Por isso que se tem a vacina para idosos durante esses programas. Então a gente tem a vacina para a influenza A, mais da gripe comum. Então, a gente pode concluir que os portadores de HIV, gestantes, diabéticos, são um grupo de risco? Eles formam um grupo de risco? Com maior risco de evolução da gripe A/H1N1 para a gravidade. Tá. Como é que começou essa gripe? Mas qual foi o agente causador? Como é que o ser humano pegou a gripe? Como é que isso começou? A gripe H1N1, já teve a antiga gripe espanhola, que também já ocorreu. Ela, possivelmente, a gripe A, e se eu não me engano, a gente tem A, B e C. Algumas delas pegam também em patos, marrecos, essas coisas que a gente teve a gripe aviária também, né? Ela faz uma mutação genética, pega no porco. Geralmente, o criador do porco pega uma gripe também. Caramba. Possivelmente, ele pegou a gripe do porco, foi tudo coisa, nessa mutação genética, e aí ele começou a transmitir para outras pessoas. Isso vai embora. E aí começou lá pelo México, o pessoal acho que começou pelo México, e se espalhou para o mundo inteiro de forma rápida com essa globalização. Consumir carne de porco e derivados é um risco? Não tem risco nenhum, desde que seja aquela questão da carne de porco ser bem passada. Temperatura alta. Por quê? Não só por causa disso, mas também pela questão da tênia. Né? A gente não tem aquele problema da carne do porco, tem problema que dá crise convulsiva, que dá tudo isso. Então, a carne do porco tem que ser muito bem cozida, muito bem assada. Aqui em Vicente Carvalho, principalmente no domingo, a gente ainda vê bancas, nessas banquinhas aí, vendendo a carne de porco ali de maneira... Até o porco que acabou de ser sacrificado, foi sacrificado um dia antes, sendo vendido ali na banca, quer dizer, sem aquele controle sanitário, né? Sem o CIF, sem absolutamente nada. Essas pessoas, você acha que acabam correndo um risco maior do que aquela carne que passou por um controle sanitário? Eu digo isso porque aqui no Vicente Carvalho isso ainda é muito grande. Isso é um problema cultural, né? Cultural. Até a pessoa que compra esse tipo de carne, ela gosta. Não, é mais fresquinha, eu vou lá buscar, porque meu pai comprava dessa carne, meu avô comprava desde 1900 e nada e nunca deu nada. Hoje em dia, com as questões que a gente tem do avanço da medicina, a gente sabe que pode ter ateníase, que a gente pode ter problema, né, com a cisticercose, que essa é a doença que o pessoal mais conhece. Então, é recomendável, totalmente recomendável pela vigilância sanitária tudo, que tenha o padrão, principalmente desses de supermercado, que você tenha um maior padrão da compra de carne, não só da carne de porco, como de todas as carnes, como também de frutas, de verduras e de coisas. Uma fruta, verdura, tem que ver, porque às vezes a pessoa pode lavar com água contaminada, a gente tem que aprender a lavar em casa, tem que aprender. Não é só a parte de quem vende, também de quem compra, de quem estimula a compra de coisas que não estejam regularizadas ainda. Mas isso também tem que chegar em casa, assar bem a carne, né? As frutas têm que ser bem lavadas, tudo isso. Aqui no Guarujá, eu não sei como é que está hoje a vigilância, mas alguns anos atrás, foi a última vez que tive notícia, nós tínhamos, até semana passada eu mesmo fiz uma compra no supermercado, na Ademar de Barros, e acabei comprando uma carne, uma linguiça, não lembro direito o que era,
que não estava acondicionado de acordo, quer dizer, estava numa bancada. Eu olhei, achei que estava legal, e quando eu cheguei em casa realmente não estava legal. E existem alguns estabelecimentos aqui que costumam, por um problema de falta de manutenção do equipamento de refrigeração, não acondicionam a sua mercadoria, essa que merece refrigeração, de acordo, né? Existe uma coisa bastante comprometida. Você acha que as pessoas devem evitar isso? Se elas perceberem que aquilo não está sendo acondicionado de maneira correta, elas também devem evitar comprar? Olha, eu acho que não só comprar. A prefeitura colocou à disposição a ouvidoria. Tem a ouvidoria da prefeitura, tem o telefone da vigilância sanitária. Existe uma equipe boa, excelente dentro da prefeitura hoje, que imediatamente eles vão tomar providência. Então fica aí o aviso para a população. Porque isso é lei. Problema. O pessoal da vigilância sanitária aqui é excelente. Então acho que é só entrar em contato ou com a ouvidoria. Olha, encontrei um negócio, eu acho que está em condições inapropriadas para o consumo. A ouvidoria também pode ser usada. Pode ser usado, porque a ouvidoria hoje a ouvidoria tem lá o Marco Antônio, sim, que deu uma vida na ouvidoria, que hoje ele dá uma resposta em 48, 72 horas para a população. O Marcos é um cara certo no lugar certo. O Marco Antônio é fantástico. O Antônio acertou exatamente na pessoa que foi escolhida. O Marco tem um envolvimento, eu tenho um contato direto com ele quando eu encontro. E ele tem tomado as atitudes, feito com que todos os processos de queixas da população corram pela prefeitura de forma rápida e toma providência e dá resposta para a população. Quanto tempo o vírus fica incubado? Do H1N1? Ele está de 5 a 10 dias, ele está ali. A gente fala que 10 dias a pessoa já está liberada, mas de 5 a 7 dias, vamos lá. E qual o período de contágio disso? Pode ser 2 dias antes. Pessoa, 2 dias antes da pessoa começar a ter os sintomas, até mais ou menos o 5º ou 7º dia. E qual é o tratamento? 2 sintomas. Tá, e qual é o tratamento para essa gripe? O pessoal usa muito, que é o Tamiflu, né? O Tamiflu que a gente tem utilizando. E esse é o único medicamento? O Celtamivir, eu queria lembrar o nome. Exatamente. Isso já está disponível na rede pública? Tá. Sem tá risco disponível na rede pública. De a pessoa ir numa unidade de saúde ser prescrito e não ter? Não, tem na rede pública. O que precisa é da avaliação médica. Existe todo o Ministério, o governo estadual e o governo municipal criaram uma rede de assistência para prestar esse atendimento. Tem vacina para esse vírus? Não, tem vacina para a influenza mais comum, para alguns outros tipos de influenza, né? Para o H1N1 ainda não. Ainda não? Não, específico não. Parece que está tudo certo, que o Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, estaria em janeiro de 2010 já produzindo para a população. O Brasil, segundo dados recentes, está em 3º lugar na classificação mundial de casos de gripe a nível de mortalidade. Você acha que os dados que vêm sido trazidos à tona pela imprensa são dados reais? Porque também circulam informações na internet de que o governo brasileiro hoje busca omitir o verdadeiro quadro dessa pandemia por questões políticas. Você acha que hoje a situação está sob controle? Mas te peço que responda a isso no próximo bloco. Foto Carlos possui os mais modernos equipamentos para atender seus clientes.